Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Pode Te Ajudar, o podcast da Unimed Jaraguá do Sul. Um espaço pensado especialmente para levar até vocês informações sobre saúde, qualidade de vida e mudança de hábito. Neste quarto episódio, vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Essa especialidade tem como objetivo tratar as disfunções do assoalho pélvico, assuntos que por muito tempo foram abordados, considerados como tabus. Com uma abordagem mais íntima, o atendimento é voltado para mulheres em todas as fases da vida, desde a infância até a fase adulta, incluindo o período gestacional e a menopausa. E também colabora com a saúde do homem, acolhendo as disfunções pélvicas masculinas. Hoje, estamos aqui para conversar sobre saúde íntima com as fisioterapeutas pélvicas da Unimed, Gabriela Miranda e Diandra Pereira, para entender um pouquinho mais sobre essa área de atuação. Meninas, obrigada pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. E para a gente começar, então, vamos falar um pouquinho aí, explicar para a galera que está em casa o que é o assoalho pélvico. Então, Ana, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos, ligamentos e fascias que tem como função a sustentação dos órgãos íntimos, como o útero, a bexiga e o intestino. Então, todo mundo tem assoalho pélvico, homem, mulher e criança. E esse assoalho pélvico, como qualquer outra parte do nosso corpo, ele também pode ter disfunções. Então, a fisioterapia pélvica vai trabalhar em cima disso, cuidando da parte urinária, da fecal e da sexual. Então, às vezes o paciente chega para nós, às vezes até com dificuldade de entender o que eles foram fazer ali. Porque afinal a gente está mais habituado a ouvir sobre fisioterapia ortopédica, tô com uma dor no ombro, com uma dor no joelho. Então a gente faz essa comparação que é a mesma coisa, só que a gente trata músculos íntimos, né? Então sim, envolve um pouquinho de tabu, mas a gente tenta trazer a leveza, para as consultas, porque realmente a gente precisa acessar esse paciente, ele precisa também entender e se conhecer. Então tem um exemplo que eu dou que é super simples, que é como que ativa, os músculos de assoalho pélvico. Então, tu imagina que tu tem vontade de fazer xixi, involuntariamente o assoalho pélvico ele contrai, e quando você vai até o banheiro, você percebe que às vezes não é naquele instante que o xixi sai. Então, às vezes a gente senta e precisa, relaxar, ou às vezes esperar um pouquinho, e aí sim a gente começa a urinar. Então, é importante a gente ter não só força, mas a gente precisa de relaxamento, precisa de coordenação, precisa de resistência, e tudo isso a gente vai tratar na fisioterapia pélvica. E tu já deu um exemplo, Gabi? Mas na prática, como que funciona, a consulta aí de fisioterapia pélvica? Então, assim, o paciente vem, a gente faz uma anamnese bem completa, entende todo o histórico dele, e depois, em seguida, a gente faz uma avaliação física. Nessa avaliação física, a gente vai entender como está esse assoalho pélvico, para ter um diagnóstico funcional. Então, a gente vai fazer alguns testes, vai ver se esse assoalho pélvico, como a Gabi falou, se tem força, se ele tem relaxamento, se ele não está hiperativo, se ele não tem pontos de tensão. Então, a gente vai compreender, fazer o diagnóstico funcional e, a partir dali, a gente tem as metas que a gente vai trabalhar dentro do tratamento, E aí também é interessante a gente trazer para a realidade mesmo de consultório, que ainda, é bem comum a gente receber pacientes que chegam com roupa de academia, ou acham, às vezes fazem uma comparação com o Pilates, ou tem uma referência como a fisioterapia pélvica para gestantes, que envolve a bola, envolve mobilidade também pélvica, mas eles nem imaginam que a gente precisa realmente, é uma consulta íntima. Então é como se você fosse no ginecologista, só que a diferença é que quando você vai ao proctologista, você já prevê que vai ter acesso, possivelmente terá que fazer um toque retal. Então, na fisioterapia pélvica, a gente prevê o toque também, Então, dependendo da queixa do paciente, vai, existir o toque via vaginal, via retal, a gente atende homens também, Então, é curioso porque, e é legal, deixar claro, porque os pacientes realmente chegam preocupados, eu não sabia que roupa que vinha. E aí a gente brinca, qualquer uma, Porque vai ter que se despir, Então, acho que seria isso em relação à avaliação, Talvez
A gente faz uma avaliação com biofeedback também. Que Isso, acho que seria... relatar. Que, além de a gente fazer essa avaliação física, a gente faz uma avaliação com biofeedback, onde o paciente ele consegue visualizar ali quando ele tá fazendo a contração, quando ele tem relaxamento. Então, fica muito mais didático para ele também, né? Entender o que tá acontecendo. Ô, Diandra, mas explica um pouquinho melhor pra gente o que é esse biofeedback, né? O biofeedback é um aparelho de eletromiografia, né? Então, a gente vai mostrar pro paciente como o músculo dele tá respondendo. Então, a gente faz a avaliação física, e depois, em seguida, a gente faz uma avaliação com biofeedback. Então, o paciente, ele lá, aprendeu a fazer a contração, que nem a Gabi falou, né? Aí vai aparecer lá a contração para ele, quando ele relaxou, se ele tem sustentação, se ele não tem, daí a gente faz alguns exercícios específicos para entender como esse assoalho pélvico está respondendo. Acho que ainda sobre o biofeedback é importante a gente falar, porque a gente também vai comentar sobre atendimento às crianças, como que a gente vai captar essa contração. Então, a gente coloca eletrodos no assoalho pélvico, eletrodos de eletrocardiograma. Então, a gente coloca ali naquela região íntima, ou por essa via, ou por via vaginal também. Então, aí depende, obviamente, se for criança não é nada invasivo, né? Então, depende de cada caso. Se for uma incontinência fecal, é via retal. Então, né, temos sondas e temos eletrodos. E a partir dessa colocação de eletrodos que o aparelho consegue captar esses sinais, né? Então, novamente, é como se fosse um eletrocardiograma, o paciente olha lá na tela e consegue contrair, consegue relaxar. É o que a gente tem de melhor na fisioterapia pélvica, é o que a gente utiliza, né? Então, quando não existia esse aparelho, a gente atendia só com o toque, o que é muito importante, a gente utiliza muito as nossas mãos, só que o paciente fica perdido, né? Porque imagina eu falar, contrai, relaxa. Aí eu falo, não, Ana, você tá com uma tensão de assoalho pélvico, você não tá conseguindo eliminar a urina, né? Ou tá com uma dor na relação sexual porque você tá com tensão. Você vai me falar, não, eu tô relaxada, né? Eu sempre faço também um comparativo com o trapézio, né? Se eu falar pra você, não, relaxa, possivelmente você vai me falar, não, eu tô relaxada. Mas se a gente tocar, provavelmente a gente vai achar um ponto de tensão. Então, como a Diandra falou muito bem, a gente precisa tocar pra ver se tem esses pontos de tensão também, pra liberar. Então, a gente tem o biofeedback, a eletromiografia, né? Também as nossas mãos. Que complementa, né? Então, a gente faz a avaliação física e depois, em seguida, o biofeedback acaba complementando para ter o diagnóstico funcional completo, assim, né? Interessante. E um assunto que eu acredito que é muito correlacionado, né? A gente estava falando ali que trata de muitas coisas que são consideradas tabus, mas algo que eu acredito que as pessoas já linkam aí com a fisioterapia pélvica é a perda do xixi, né? Então, é normal perder um pouquinho de xixi, né? Como que a fisioterapia pélvica pode ajudar na incontinência urinária? Não é normal, né? A gente vem de uma cultura aí que a gente naturaliza a perca de xixi. Hoje a gente vê nos mercados que tem absorvente que vende como tratamento de incontinência urinária, né? Então a gente brinca que absorvente não trata incontinência urinária, mas ainda assim a principal incontinência, porque a gente tem vários tipos, né? A gente tem bexiga hiperativa, a gente tem uma incontinência causada às vezes por um prolapso, né? E tudo isso a gente pode atender, a gente acolhe também na fisioterapia pélvica, mas possivelmente a gente vai precisar do médico, né? Então, por exemplo, a bexiga hiperativa a gente precisa do tratamento medicamentoso também. Então, a gente precisa do médico, né? O prolapso depende, que é a queda, né, dos órgãos pélvicos ali, provavelmente, dependendo do grau, pode precisar de um procedimento cirúrgico. Então, novamente, é da competência do médico, né? Mas tem um tipo de incontinência urinária que o fisioterapeuta pélvico pode ser procurado de primeiro momento, que é a incontinência urinária ao esforço, que é aquela que a gente naturaliza, né? Que a gente espirra, que a gente tosse quando a gente ri, enfim, quando vai brincar com os netos, quando vai levantar. E a gente tende, né? Mulheres, às vezes mais velhas, acham, sei lá, porque eu já tive 2 filhos, ou porque, né, isso... Mas não, gente, nenhuma gota é normal, né? Se a gente já falou que é músculo, que é treinável, então a gente pode resolver esse problema através do treinamento de assoalho pélvico. A gente escuta muito, né, as pessoas falando, mas depois do parto é normal perder umas gotinhas de xixi. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém, ou uma avó, ou uma tia, ou uma amiga, alguém que perde quando dá risada, ou quando espirra, porque assim, as pessoas normalizam, tipo, são umas gotinhas, né, vai passar. Só que a tendência é só piorar, né? Então, às vezes começa com umas gotinhas, daqui a pouco já é um jetinho, daqui a pouco começou com absorvente, né, diário, daqui a pouco já tá com noturno, então, a tendência é só piorar. Como a gente falou, é um músculo, então ele tem que ser treinado. Né? E, enfim, acho que é isso. E como tu comentou, é comum a gente ouvir, né, entre gestantes esse assunto de perda urinária, né? Então, como que a fisioterapia pélvica ela também pode ajudar na gestação? Então, Ana, só para complementar, existe um número de 40% das gestantes
que tem um episódio de incontinência durante ou até mesmo após a gestação. Então, é um número bem expressivo, né? A fisioterapia pélvica pode trabalhar tanto na prevenção, né? Deixar esse assoalho pélvico mais funcional possível para que isso não aconteça, ou até mesmo no tratamento, né? Dessa incontinência. Sim, a gestante, de modo geral, a gente tem objetivos, né? No primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. Então, conforme a demanda, conforme a queixa, já pode iniciar assim que tiver necessidade. Mas a gente tem que lembrar, né? Se a gente já falou que o assoalho pélvico é um músculo, né? E que tem função aí urinária, evacuatória e sexual, a gente entende que a gestante ela está em constante mudança e está sobrecarregando esse assoalho pélvico, né? Então, independente da via de parto, a gente precisa cuidar desse assoalho pélvico. Tá? Então, sim, é comum, né, ter a queixa da perca urinária. Então, a gente já diz que se começou a gestação, às vezes, com essa queixa, tem que vir o quanto antes, porque o número é expressivo de continuar, né, essa perca urinária. Então, quanto antes a gente treinar esse assoalho pélvico, mais memória ele vai ter no pós, né? E também, né, para as pacientes que têm o desejo de ter o parto vaginal, a gente faz o preparo do parto vaginal, a gente faz aula de parto, mas lembrando, né, a fisioterapia pélvica é para as duas vias, né? O que muda mesmo de tratamento, eu acho que a gente muda a partir de 33, 34 semanas de gestação, que é o que a gente vai realmente focar, talvez, para um período expulsivo, para um preparo de canal vaginal, que é quando a gente chama o pai para participar, né? Então, a gente consegue atender todas as vias de parto e trabalhar todas as fases da gestação. Ali com 34 semanas a gente começa geralmente a preparar o canal com massagem perineal, né? Então, ensina para paciente, ensina para o marido, para quem for acompanhar ela, né? Então, a partir das 34 que a gente foca um pouco mais nessa parte do parto vaginal mesmo. Então, acompanha, né, essa gestante durante todo o período gestacional, para a gente abordar outros temas também. A gente falou um pouquinho no começo sobre as pessoas terem alguns tabus, né, relacionados a essa especialidade aí da fisioterapia pélvica, né? Então, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a disfunção sexual, né? Quais que são as principais queixas de disfunção sexual feminina? Atualmente, as queixas que a gente mais recebe é de dor durante a relação sexual, então a gente chama de dispareunia, ou chegam também casos de vaginismo, né? Então, a dispareunia seria a dor e o vaginismo seria a dificuldade ou a incapacidade de colocar qualquer coisa no canal vaginal. Então, seja um toque, seja um exame ginecológico, o paciente não consegue fazer, ou durante a relação sexual não consegue penetrar o pênis, né? Então, o vaginismo seria realmente a incapacidade de penetrar, e a dispareunia seria a dor, o desconforto, né? Quer complementar sobre? O vaginismo é como se o músculo do assoalho pélvico ele se contraísse sozinho na hora que ela fosse ter penetração ou se fosse fazer um exame. Então, é a impossibilidade de exames ou de penetração, né? O que pode acontecer, né, com esse assoalho pélvico, né? Novamente, aquela paciente possivelmente não tem aquela capacidade de relaxamento. Provavelmente, aquela paciente que tem aquela dificuldade de sentar no vaso e relaxar, né, para o xixi sair. Então, de novo, muitas pessoas vão até a gente achando que eu preciso fortalecer o meu assoalho pélvico. Eu tô aqui para tratar, para fazer força. E, na verdade, não. Às vezes, o teu tratamento é uma liberação, é realmente consciência corporal, saber respirar corretamente e saber relaxar, né? Hoje, o número que a gente recebe de pacientes com hiperatividade desse músculo é muito maior até do que fraqueza, assim, porque é bem alto mesmo. E saúde do homem, né? Quais que são as principais queixas aí relacionadas à disfunção sexual masculina? Bom, as que chegam pra gente, né? Porque acho que a maior queixa, né? Eu acho que seria a disfunção erétil e ejaculação precoce, né? Mas que chegam no nosso consultório, aí eu brinco que as pacientes trazem as queixas dos homens, né? Então a gente sabe que tem bastante ejaculação precoce e disfunção erétil. Mas as que a gente mais atende são pacientes que são submetidos à prostatectomia. Então, esses pacientes, né, no pós-operatório, a gente prevê uma perca urinária e prevê também uma disfunção erétil. Então, acho que esse seria o público-alvo. A principal procura, Isso, digamos. A gente tem até pacientes, assim, que procuram espontaneamente, né, por uma ejaculação precoce, mas a gente sempre fala que aí a primeira linha de tratamento não seria fisioterapia pélvica, seria psicoterapia. E as duas em conjunto trabalham muito bem também, né? E uma curiosidade agora, né? A fisioterapia pélvica trata também criança? Trata. Eu vou falar para vocês quais são as queixas mais comuns que chegam em consultório, né? A incontinência urinária de riso, né? Que é quando a criança ela dá risada e acaba tendo alguns escapes. A enurese noturna, que é quando essa criança ela perde xixi à noite.
Constipação também é um dos casos que chega bastante, essa dificuldade para evacuar. Acho que esses são os principais que chegam bastante no consultório. Mas só falando sobre as crianças, né? Quando o assunto é criança, é um pouquinho diferente, né? Não é nada invasivo, tem que ser super didático, super lúdico. Então, assim, é feita uma avaliação, que nem a gente faz no adulto, né? Uma anamnese bem completa, para entender todo o histórico dessa criança. Aí, depois, é feita uma avaliação física, né? Mas nada invasivo. E depois, em seguida, a gente também faz um diagnóstico funcional para dar início ao tratamento. Uma outra abordagem, né? Isso, é uma outra abordagem. E desfraude? A fisioterapia pélvica pode ajudar nesse sentido? Pode sim. Assim, pela literatura, a criança ela pode desfraldar de 2 até 5 anos. A gente começa a abrir os olhos a partir dos 5 anos, Ana. Então, assim, o que a gente vai entender que quando essa criança quer desfraldar, né? É quando ela dá sinais que ela quer desfraldar. Então, por questões comportamentais, cognitivas, né? Físicas. Então, assim, ela tá ficando um período maior sem fazer xixi na fralda, né? Ela consegue segurar por mais tempo, ela pede para ir ao banheiro, né? Essa fralda fica mais seca. Ela avisa que vai evacuar, então ela vai comentando dando sinais, né? Não é quando a escola escolhe, né? Vamos todo mundo desfraldar no verão porque é mais fácil, ou porque o amiguinho desfraldou, ou o priminho desfraldou. Essa criança, ela precisa dar sinais de que ela precisa realmente, que ela realmente está com vontade de desfraldar e ela está pronta para isso. E aí a idade pode variar, né? Porque cada um é cada um. E geralmente o desfraude diurno acontece primeiro do que o noturno. Olha que está aí, a gente percebe na prática, né, que isso influencia. Então, às vezes a gente atende pacientes ainda que fazem xixi na cama, adulto, né, e aí a gente vai lá ver o histórico e realmente foi um desfraude inadequado, um desfraude que foi forçado, ou que foi até que envolveu um certo tipo de algum trauma, né? Então, da forma mais leve, quando realmente a criança apresentar sinais de prontidão. Isso. E quanta coisa, né? Quanta coisa que vocês podem tratar, podem ajudar e que por vezes o público, né, quem tá em casa não tem esse conhecimento. Então, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, né, para quem tá nos assistindo, envolvendo aí essa área que vocês atuam. Não, eu acho que é um sonho. Gostaria muito que todos tivessem essa liberdade, assim, né, que fosse acessível também. E que a gente naturalizasse, entendesse que realmente é um músculo. Então, quando a gente fala até, né, às vezes para os pacientes, para os pais, né? Vamos fazer massagem perineal, preparar o canal, ou preparar o canal para retornar para a vida sexual, às vezes eles pensam, levam com estranheza. Só que assim, mais íntimo do que já estão, né, como casal, então realmente eu vejo que falta a gente falar sobre isso. Então, talvez um convite seria para a gente tentar tratar com mais naturalidade com as nossas crianças, né? Então, se a gente começar com uma educação sexual, com uma fala mais fácil, com uma fala mais acessível, a gente mesmo em casa parar de se esconder dos filhos, naturalizar xixi, cocô, né? Não se apavorar quando o filho perguntar como que o irmão foi parar dentro da barriga, né? Eu acredito que a gente vai ter uma vida sexual, né? Uma vida íntima, na verdade, mais saudável, né? A minha dica seria cuidar mais com os hábitos. Então, vou entrar num assunto que é de pessoas que têm o hábito de postergar o xixi, então não ter o hábito de postergar o xixi, ou de ficar fazendo xixi de prevenção, que é aquela pessoa que fala, vou no mercado, mas eu vou fazer xixi antes de sair de casa para não precisar ir na rua. Xixi preventivo. Isso, a gente chama de xixi preventivo. E isso causa alguns problemas com o decorrer do tempo, né? E nem o xixi de postergação, que é aquela pessoa que fica segurando o xixi e fica evitando de ir ao banheiro. Então, esses hábitos podem realmente ajudar. Eu acredito que também com essa... deixando tudo mais claro, quebrando esses tabus, tudo vai se ajeitando também. Agradecemos então a Gabriela e a Diandra por compartilhar tantas informações importantes, né, a respeito desse tema. E se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos, familiares, né? E não esqueça de seguir a Unimed Aragua do Sul no YouTube, Spotify e no Instagram, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.